Tá aí, ó, Supremo Tribunal Federal conclui julgamento e torna Eduardo Bolsonaro réu por coação. O julgamento terminou hoje, viu, pessoal? Era um julgamento virtual na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O STF acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República, então tornou réu Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação em processo judicial, que é o processo, né, da trama do golpe. O julgamento foi concluído nesta quarta-feira em decisão unânime. Ele é acusado de coagir a Suprema Corte no curso da ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Eduardo Bolsonaro foi até os Estados Unidos tentar ali articular com Donald Trump, com os assessores, secretários norte-americanos para trazer sanções para autoridades aqui no Brasil. Isso de fato aconteceu. Houve a questão dos vetos da Lei Magnitsky, houve também os vistos, né? O veto aos vistos, a suspensão dos vistos de algumas autoridades, a Lei Magnitsky e também a questão da taxação que foi imposta à economia brasileira. Então, agora, o ministro Alexandre de Moraes e a primeira turma entendem, sim, que a Procuradoria-Geral da República está certa. Eduardo Bolsonaro agora se torna réu. Começa, então, agora uma investigação, começa agora a ação penal contra o deputado, a fase de instrução penal. Eu vou voltar na frase, eu já li essa frase aqui que está no processo, uma frase do ministro Alexandre de Moraes, vou lê-la mais uma vez. A grave ameaça de Eduardo Bolsonaro materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, a suspensão de vistos de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e a aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a este ministro relator, afirmou Moraes em seu voto. Felipe, tá aí, terminou a análise na primeira turma, agora Eduardo Bolsonaro é réu. E esse termo, mais uma vez, eu gosto sempre de ler esse argumento do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro é culpado por estar nos Estados Unidos fazendo uma trama aí que inclui o nome do próprio juiz. Tá aí, mais uma vez ele no meio da ação. É até engraçado, né? Para não dizer cômico, né? Para não dizer trágico, para não dizer cômico, né? A questão Neila, é até difícil a gente fazer qualquer tipo de comentário, né? Na decisão do Alexandre de Moraes, que recebe a denúncia e torna o Eduardo Bolsonaro réu, ele falou que a grave ameaça e a violência que está prevista na legislação para comprovar a coação no curso do processo se materializou por conta da aplicação da Lei Magnitsky em relação à pessoa dele, né? Ou seja, ele é juiz e é vítima ao mesmo tempo. Isso, na minha opinião, é indefensável, né? Aonde estão as pessoas, os juristas, os tais progressistas que defendem o garantismo no Brasil, os direitos fundamentais nesse momento? Está todo mundo achando isso normal, isso natural. Por quê? Porque como é em relação ao seu inimigo político, seu adversário político, tudo bem, pode acontecer, pode fazer o que quiser, né? Mesmo em abstrato, você batendo no peito e defendendo penas, a condenação só com o preço julgado, bater no peito e defendendo somente regime, progressão de regime, né, do aberto para o fechado, do fechado para o aberto para o semiaberto. Ou seja, quando convém, você é garantista. Agora, quando não convém, você bate de frente com a legislação e com o garantismo e com os direitos fundamentais, né? Não dá para aceitar, né? É descarado, né? Aí eu falo isso por me chamar de bolsonarista, que estou defendendo a família Bolsonaro, estou defendendo Eduardo Bolsonaro, estou defendendo a legislação, estou defendendo a lei, estou defendendo os direitos fundamentais, estou defendendo as garantias fundamentais. É inadmissível um juiz colocar na decisão dele, que coloca uma pessoa como réu, ele foi vítima, né, de violência e grave ameaça quando teve uma aplicação de sanção contra a sua pessoa por conta de que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos falar mal do STF, falar mal do Alexandre de Moraes, falar mal das decisões da Suprema Corte. Não é cabível, né? Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Cadê o republicanismo? Cadê o respeito à lei, o Estado Democrático de Direito, né? Não tem nada a ver com defender o Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ou quem quer que seja. Tem a ver com defender
objetivamente a aplicação da lei como a lei deve ser aplicada, né? Isso que as pessoas não entendem. A gente está ficando doente, a cidade está ficando doente. Isso é desarrazoado, né? Isso é questão de fundo, né? A questão de mérito, Neila, eu já falei inúmeras vezes e vou repetir. Eu acho errado esse processo em relação ao Eduardo Bolsonaro, né? Ele pode ser processado por inúmeros crimes, inúmeras condutas dele, mas falar que ele está sendo responsabilizado porque foi para os Estados Unidos com o seu cargo de deputado federal, né, usar a liberdade de expressão para criticar o governo e criticar a decisão do STF, isso faz parte da democracia, né? Toda decisão da Suprema Corte é passível de crítica, é passível de colocar o dedo na ferida, sim, né? Por que não? Está acima do bem e do mal, o Supremo Tribunal Federal. Eu não posso criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal agora, né? E outra coisa, né? Quem aplicou a sanção não foi Eduardo Bolsonaro fora do Brasil, foi o Trump, né? Desde quando tem ligação entre o Trump e o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro tem o poder de convencer o Trump, o homem mais poderoso do mundo, a dar uma sanção ao presidente do Brasil e a lei Magnitsky, né? É bom lembrar que o PT, a Dilma, o Lula, né, quando estava sendo condenado pelo processo do Petrolão, e a Dilma, quando foi impeachmentada, ela foi para fora do Brasil falar em foros internacionais abertamente contra os poderes constituídos do Brasil, né? Não foi coação ao curso do processo lá e aqui é, né? Que isso, né? Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Agora vamos me pintar de bolsonarista. Estou longe de ser bolsonarista, eu sou garantista, eu respeito a lei e respeito o Estado Democrático de Direito. É inadmissível, e essa decisão do Alexandre de Moraes se colocando como vítima da postura do Eduardo Bolsonaro e decidindo em colocar o Eduardo Bolsonaro como réu, na minha opinião, é algo desarrazoado, ilegal, arbitrário, que coloca luz e holofote às arbitrariedades muitas que ele está fazendo. É isso. Tirando todas as possibilidades da família Bolsonaro estarem em alguma das chapas, ou da chapa principal aí da presidência da República no ano que vem, de acordo com eles próprios, Flávio Bolsonaro pode ser o próximo a estar na mira. A gente segue acompanhando, espero que isso não aconteça, não por ser bolsonarista, não por gostar ou deixar de gostar de Bolsonaro, mas também por conta do nosso país, da Constituição e da lei, porque isso agora pode acontecer com Bolsonaro, amanhã pode acontecer com outro político, comigo ou com você. Felipe, é o que temos para hoje, muita coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo, em todos os poderes do nosso país e até mesmo fora dos poderes, agora cumprindo penas, né, pessoas que eram importantes no governo passado, né, tínhamos aí um presidente da República, os seus ministros, os seus principais aliados que estavam, né, com a gente, era o tempo todo nós contando aí aqui as notícias da esplanada dos ministérios que tinha o Jair Bolsonaro ali no Palácio do Planalto, agora cumprindo as suas penas. Pois muito bem, continuamos acompanhando tudo isso. Te agradeço muito pela parceria de hoje. Quarta-feira, meio da semana, ainda tem muita coisa para acontecer. Te espero amanhã ao meio-dia.